E aí pessoal, meu nome é Alexandre, eu sou técnico aqui da Cable Informática. A Cable Informática é uma assistência técnica de informática localizada em São Carlos, que fica no interior do estado de São Paulo. Hoje a gente está com um notebook que não liga. O defeito dele é o Super I/O. E esse vídeo vai ser basicamente a gente trocando. Eu vou mostrar para vocês uma técnica que a gente usa bastante de solda e solda desse componente de uma forma que fica muito bom. O resultado fica muito bom mesmo. Então, vamos lá. Bom, pessoal, o mais importante é o ferro de solda. Esse aqui, no caso, é um de 50 watts. 50 watts não é muito legal, mas dá para resolver. O ideal seria um ferro de 120 watts. No caso aqui, esse ferro aqui, ele vai dar conta, tem dado conta para mim até então. Mas uma outra coisa mais importante ainda é a ponta. Essa ponta aqui é a ponta agulha, que já vem direto com o ferro de solda. Vocês podem ver que ela está até brilhante, né? Porque eu não uso. Odeio essa ponta aqui, ela é horrível, Você vai soldar, a hora que você encosta a ponta ela não esquenta o suficiente para derreter o estanho. Muitas vezes, a hora que você encosta, ela derrete um pouquinho e gruda na placa. Ou seja, ela se solda na placa, é terrível, terrível. Essa ponta aqui não presta, é um lixo. Vem cada ferro de solda que compra, e esses ferros de solda aqui queimam bastante. A cada um que compra, vem uma ponta dessa aqui. Eu vou fazer um estoque disso aqui. É lixo, pelo amor de Deus. Que ponta horrível. As pontas que eu mais uso são essas daqui. Essas são as pontas que eu mais uso. E mais em especial, essa daqui. Essa ponta aqui, usa mais para BGA. Eu uso mais para BGA ou para superfícies muito grandes. Deixa eu pegar a placa aqui para ver se eu mostro uma superfície grande. Olha, aqui na placa não tem nenhuma superfície grande suficiente para justificar o uso dessa ponta. Mas eu usaria, no caso, para soldar o indutor. Aí, vem aqui com a ponta, encosta aqui. Deixa eu vir desse lado aqui, ó. Encosta aqui e depois aqui, que é para amolecer o estanho. Depois, com calor, com ar quente, eu consigo soltar. Bom, essa ponta aqui é a ponta faca e eu uso ela mais para BGA. Eu não vou usar ela agora. Depois, a ponta, deixa eu ver, essa daqui é a ponta agulha também, só que é de uma outra marca. Essa aqui é muito melhor do que essa daqui. Essa daqui eu consigo soldar, essa daqui não. Olha só a diferença. Enfim, com essa daqui eu consigo soldar. Essa daqui eu uso mais em MacBook, Dell XPS, Asus ZenBook, notebooks de alto nível, que eles têm componentes menores. Aí eu preciso usar essa daqui. Eu usava muito essa daqui, que é a mesma coisa que isso daqui, só que ela tem a ponta curva. Só que dá pra ver que eu usei bastante, que a ponta até quebrou. Olha só. Ela era uma ponta curvadinha, ela era um pouquinho maior e a pontinha dela era bem fininha. Ela era muito boa, por causa que eu usava essa parte aqui para fazer as soldas grossas e quando eu queria uma pontinha, eu só virava e conseguia dar um toque com a pontinha dela. Agora a pontinha quebrou, então essa ponta do ferro de solda acabou entrando em desuso. Essa ponta aqui é uma ponta que eu uso também em alguns casos para solda grande, quando essa daqui é grande demais e essa ou essa são pequenas demais. Eu quase não uso também, eu não sei o nome dessa ponta, não sei o nome mesmo. É uma ponta chata e ela tem essa bordinha reta aqui, o que ajuda muito para encostar em cantinhos muito íngremes. Ultimamente eu não tenho usado muito ela. Antes de ter essa daqui, que é uma microfaca, eu tinha essa daqui. E eu usava muito ela, porque assim como essa outra aqui que é maior, essa daqui é uma versão dela menor. E a mesma forma eu usava para encaixar em cantos muito íngremes. Ela por ser menor, ela conseguia encaixar muito melhor em algumas partes.
Eu usava muito essa ponta. Mas no final, eu acabei descobrindo essa daqui, que é uma mini faca. Vocês podem ver que essa aqui é a faca normal e essa aqui é a mini, ó. É o mesmo desenho. Mesmo desenho, só que essa aqui é menorzinha. E eu consigo encaixar direitinho em pontas íngremes até 90 graus, usando essa parte afiada aqui. Essa ponta aqui eu consigo usar em pequenas partes para só dar um toquinho. E quando eu preciso soldar, por exemplo, um componente, um QFN, eu só encosto isso daqui e vou passando. Eu tenho uma placa aqui, eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer. Deixa eu ver um componente QFN. Aqui, ó, um que dá para ver. Isso aqui é um componente QFN. Aqui, deixa eu ver se fala quantos terminais. Não fala. Devem ter uns 48 terminais. Então, eu soldo, para soldar cada terminalzinho, eu passo com essa ponta aqui, assim. De uma vez. Essa ponta é a que eu mais uso, é a que eu mais gosto. Deixa eu focar aqui de novo, peraí. Pronto. Essa ponta que eu mais gosto, é a que eu mais uso. Depois dessa, essa daqui é que eu uso em segundo lugar. Em alguns raros casos, eu uso essa daqui. Ou seja, essas três pontas. Essa daqui eu gostava, mas quebrou. Eu tô me virando com essas daqui. Essas outras eu acabo não usando muito. No vídeo de hoje, para soldar esse componente aqui, que é o Super I/O, eu vou usar esse daqui. Eu acho muito curioso que na internet tem muito conteúdo que fala que tem que vir aqui com um pontinho e vir em cada pontinho nos 128 pontos. Gente, isso é besteira. Não tem para que ter tanto trabalho numa coisa tão simples. E eu vou mostrar para vocês hoje como é que a gente faz aqui de uma forma simples e eficaz para soldar esse componente e fica perfeito. Fica até melhor do que soldando um pininho por pininho com uma ponta agulha. Bom, primeiro a gente vai colocar aqui a ponteira certa no ferro de solda e já colocar para esquentar. Para essa primeira etapa, eu uso 420 graus, porque essa solda que tem aqui, essa liga de solda, ela é sem chumbo e eu quero amolecer ela. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar fluxo de solda e colocar uma liga de solda com chumbo. Assim ela fica mais mole e eu não preciso esquentar tanto a placa com canhão de ar quente para retirar esse componente. Bom, vamos começar. Ó, dá até para ver aqui, ó, não sei se vocês viram. Deixa eu pegar aqui uma pinça. Estão vendo aqui, ó, que tem alguma coisinha? Isso aqui é porque eu já fiz alguns testes nesse componente. Eu precisei fazer uma medição no pino 14, acho que é esse aqui, não tenho certeza, é um desses aqui. Desculpa, 14 não, 114. Que é o que liga direto nesse pino aqui, ó. Que é o sinal de acionamento do notebook. Esse sinal está ausente por culpa desse componente. E é por isso que a gente vai trocar ele. Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente aplica fluxo em toda a volta do componente. Pronto. Depois, a gente vem com ferro de solda, com aquela ponta que eu mostrei, a faca pequenininha. Coloca estanho e começa a aplicar aqui. Não faz força, deixa o ferro de solda passar sozinho, sem fazer força, só para esquentar os terminais e trocar essa solda velha sem chumbo por uma solda nova com chumbo, diminuindo a temperatura necessária para derreter o estanho e facilitando a remoção do componente. Aqui, ó, vocês podem ver que fica uma bolinha de solda. Isso aqui, como tá com fluxo, eu só encosto e o ferro de solda puxa esse estanho. Aí eu limpo a ponta na minha esponjinha metálica, e venho aqui tirando o resto. Ó lá, saiu tudo. Agora, todo
o estanho, o excesso de estanho saiu, ficando ainda bem soldadinho. No caso, a gente vai trocar. Então, isso aqui é só o primeiro passo da troca. A gente vira aqui, de novo, vem aqui e troca a solda velha por uma nova. Se não faz isso, a temperatura para retirar esse componente, porque eu vou precisar esquentar a placa muito mais, uma temperatura muito mais elevada para poder tirar esse componente do que precisaria com esse estanho novo. O estanho que está aqui, o ponto de fusão é 227 graus, mas como ele está velho, acaba aumentando um pouco, passa até para 230, 31, 32, por aí. Com essa liga nova, ele passa de 230 para 189, 190. É uma diferença, não parece ser muito grande, né? 190 para 230 são 40 graus de temperatura. Só que esquentando essa área toda a uma temperatura tão alta, pode acabar comprometendo outros componentes ou até mesmo esses conectores de plástico que tem aqui em volta. Aqui, tem aqui também. É tudo perto. Tem aqui do lado um capacitor, tem plástico em volta dele, também acaba comprometendo, porque eu tenho que esquentar tudo. Então, quanto menos puder, o que eu puder fazer para diminuir a temperatura necessária, ajuda na hora de retirar esse componente. Vamos lá, agora mais o próximo lado, terceiro lado. Vocês podem ver que por conta do fluxo, o estanho ele fica sempre brilhante e vai seguindo a fonte de calor, que no caso é o ferro de solda. Sempre tirando o excesso. É importante tirar esse excesso, porque se não tira, a hora que remover esse componente, pode ser que acabe pingando estanho em algum lugar. Tirando o excesso, evita melequeira. Pronto. Agora, o último lado. Retirando. Prontinho, retirado. Agora, o que a gente vai fazer é esquentar essa parte aqui. Vou colocar para cá. Esquentar em volta do componente. A gente jamais joga calor em cima do componente, é sempre em volta. Em volta dele, até o estanho derreter, para a gente poder tirar esse componente. A hora que eu jogar ar quente aqui, todo esse fluxo aqui em volta, ele vai começar a escorrer para todo quanto é que é lado. Para evitar essa bagunça, então a gente vai limpar todo esse fluxo queimado que está aqui. A gente não precisa mais dele por enquanto. E a gente já evita uma melequeira muito grande. Eu estou usando um cotonete com álcool isopropílico para limpar esse fluxo. É uma limpeza bem superficial, só para não ficar escorrendo mesmo. Eu vou pegar a luz negra para vocês verem como é que fica. Parece que, mesmo parecendo estar limpo, não está. Olha só. Esse fluxo é reagente à luz negra. Olha lá. Deixa eu pegar aqui uma pinça. Na câmera não está saindo muito bem. Mas aqui, em volta do chip, ó, dá para ver que tem algumas reações. Um pequeno brilho aqui em volta, ó, que é o fluxo. Desse lado aqui também. Nossa, tá difícil de mostrar na câmera. Em volta desse componente, ó,
Dá pra ver que já escorreu pra cá. Enfim, é isso. Vamos lá, agora jogar ar quente. Eu tô calibrando isso daqui a 390 graus. E eu vou jogar sempre rodando aqui em volta. Não vou concentrar o calor numa área só. Vou ficar girando isso daqui, esquentando só as voltas. Se eu concentrar só em um lugar, corre o risco de acabar danificando algum outro componente ou até mesmo a própria placa. Vai esquentando em volta. Pronto, vamos ver se o componente já está conseguindo sair. Ainda não, esquentar mais em volta. Vamos ver dessa vez. Ainda não. Acho que agora vai. Você vê, eu limpei em volta, mas ainda assim tem fluxo escorrendo. Passar bem devagarzinho aqui nas bordas. Saindo. Saiu. Prontinho. Aqui está o componente que eu tirei. E aqui está a região onde ele estava soldado. Ligar o ferro de solda de novo, só que dessa vez a 380 graus. Uma coisa importante de se fazer é verificar esses terminais para identificar algum ponto de corrosão ou que possa ter algum mau contato. No caso aqui, já dá para ver que não tem. Isso aqui é o cobre exposto, mas não, ele está brilhante. Aqui tudo certo. Também cobre. Nenhuma trilha rompida. Nenhum problema visível. Vou pegar agora o ferro de solda. Estanhar a ponta dele, para ficar com um pouco de estanho, e passar aqui para estanhar totalmente esses terminais. Até, por exemplo, aqui tem um ponto de cobre, ó, já não tem mais. Assim fica completamente estanhado, pronto para receber um estanho novo.
Pronto. A gente não quer soldar um componente novo numa liga de solda velha. E a gente também, é importante a gente limpar essa solda velha até para avaliar como que estão esses contatos debaixo da solda. Então, a gente coloca com a malha de soldadora e só com o peso do ferro de solda limpa essa região. Isso não é uma lixa, não é para lixar a placa com essa malha. Se você lixar a placa com essa malha, você vai danificar a placa, vai piorar o problema, dando muito mais trabalho de resolver. Então, só com o peso do ferro de solda e vai passando devagarzinho. Não tira o ferro de solda e deixa a malha, você tira a malha junto com o ferro de solda. Você não quer soldar essa malha na placa. Pronto. Completamente removido. Agora a gente limpa essa região novamente. Pronto, tá limpo. Avaliamos novamente esses terminais. Dá pra ver que eles estão todos bem, todos no lugar e todos brilhantes, prontos para receber um novo componente. Bom, já tô aqui com um componente novo e a gente tem que respeitar a posição. Aqui a gente vê um tracinho branco, indicando o 44, que é o número desse componente no esquema elétrico. 3 terminais pequenos e um grande, ou seja, aqui é o pino 1. Se aí é o pino 1, então a gente já coloca o componente aqui. E o pino 1, nesse componente, é onde tem a bolinha pequena. A bolinha grande é outro ponto. Vamos colocar aqui o pino 1. Precisamos respeitar aqui o posicionamento de cada terminal. Então, nós precisamos conferir, colocar ele aqui, o componente aqui, e ver se todos os terminais estão alinhados. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Alinhado, alinhado. Aqui está um pouquinho errado. Pronto, completamente alinhado. Todos os terminais estão alinhados. Então, eu forço aqui com o dedo, para deixar ele bem fixo no lugar. Coloco fluxo nessa área aqui. E venho com ferro de solda, já com estanho na ponta. Deixa eu pegar aqui. Eu não vou conseguir mostrar isso, mas eu estou estanhando a ponta agora do ferro de solda. Ele já está com uma camada generosa de estanho. Então, viemos aqui, com tudo alinhado, tudo certinho, e passamos o ferro de solda. Pronto. O componente já está fixo no lugar. Vamos deixar esse lado aqui para depois. Vamos focar agora no outro lado, que é para garantir que ele vai ficar no lugar. E nada vai interferir nisso. Então, aqui novamente do outro lado, colocamos um pouco de fluxo. Estanhamos a ponta do ferro de solda e ainda pressionando com o dedo para ficar bem rente com a placa. Estanhamos aqui o outro lado. O outro lado a gente já pode trabalhar o acabamento agora, porque aqui desse lado já está segurando o componente no lugar. Aqui o outro lado é só a solda mesmo. Limpamos a ponta do ferro de solda e tiramos esse excesso. Prontinho. Tirando o excesso, a gente passa de novo aqui mais uma vez. Que é para garantir que está tudo
nenhuma ponte de solda aqui. Prontinho. Vocês podem ver que tá bem soldado. De uma forma bem simples. Acabamos de soldar 32 pernas em segundos. Vou lá para o outro lado agora. De novo, um pouco de fluxo. Estanha a ponta do ferro de solda e vem com o estanho. Com bastante estanho, como está aqui, o estanho encosta tanto nos terminais quanto tanto nos terminais do componente quanto nos terminais da placa-mãe, garantindo uma solda adequada. Assim que tiver tudo bem soldado, a gente passa a bolha de solda de um lado para o outro e depois a gente retira o excesso. Da mesma forma que a gente fez da primeira vez, a gente vem aqui com ferro de solda limpo e faz o estanho grudar na ponta. Limpa na esponjinha e depois vem aqui com o ferro de solda sem estanho nenhum e faz de novo. E repete isso até que todo o estanho tenha saído, todo o excesso. Depois a gente vem aqui e faz isso para retirar todo o excesso dos outros terminais. E pronto. Mais uma vez no quarto lado, para a gente depois voltar para o primeiro, para refazer aquela parte. É importante tanto a bolha de solda quanto o ferro de solda encostar tanto nos terminais do componente quanto da placa-mãe. Porque se só os terminais do componente esquentarem ou só os terminais da placa-mãe, a solda não fica perfeita. Os terminais acabam ficando... Os terminais que não encostaram nos dois, que o ferro de solda não encostou, acabam não soldando, eles ficam soltos. Prontinho. E agora, esse último lado aqui, que a gente deixou para depois, a gente coloca um pouco mais de fluxo. E vem com ferro de solda. Mais uma vez encostando tanto nos terminais da placa-mãe quanto do componente. E depois retirando o excesso. Assim que o excesso for retirado, dá uma última passada. Para ficar tudo do mesmo jeito. Sem excesso de estanho em nenhum lugar. E pronto. O componente está soldado. Eu vou limpar ele agora com cotonete banhado no álcool isopropílico. Tirar esse excesso de fluxo. E depois eu vou conferir visualmente se todos os terminais estão bem soldados. E aqui nós temos o resultado da solda. Vocês podem ver que todos os terminais estão bem soldados. Deixa eu pegar aqui uma espátula. Veja só. Aqui eu forço os terminais e todos eles estão bem firmes no local. Não existe nenhuma ponte de solda aqui, nenhum excesso e nenhum componente mal soldado. Tudo firme. Isso se repete também desse lado e desse lado. Bom, pessoal, é isso. Olha só, a solda ligada ainda. É isso. O vídeo de hoje foi um vídeo rápido, só para mostrar para vocês uma técnica de soldagem. Essa técnica é interessante porque ela dispensa um ferro de solda muito fino, ela dispensa um microscópio trinocular para poder estar fazendo.
ela dispensa muitas coisas e possibilita a solda de uma forma simples, rápida e com equipamentos, com poucos equipamentos, né? É necessário ainda um canhão de ar quente, é necessário um ferro de solda que dê para trocar a ponta, não dá para usar aqueles ferros de solda que você compra em lojinhas de eletrônico, que é só um ferro de solda com um fio que liga na tomada, nada mais, sem ajuste de temperatura. Talvez até seja possível, mas eu acredito que vai ser bem difícil conseguir fazer um trabalho de microsolda com esse tipo de equipamento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso precisem enviar algum equipamento para a gente, na descrição tem nosso contato, nosso endereço e muitas outras informações. Vocês podem estar enviando direto ou podem também estar entrando em contato conosco por WhatsApp ou por e-mail. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!